A vida é cheia de vozes, notícias, redes sociais, opiniões, medos, preocupações. Mas em meio a tantos sons, a única voz que permanece firme e verdadeira é a voz de Deus revelada na sua palavra. A Bíblia não é apenas um livro antigo. Ela é viva, eficaz, atual. E mais do que isso, ela pode ser a sua voz hoje. Em vez de repetir as más notícias, repita as promessas. Em vez de falar do que falta, declare o que Deus já disse. Neste vídeo, vamos fazer juntos uma oração da manhã baseada na palavra. Uma oração poderosa, que vai te alinhar com a vontade de Deus e te fortalecer espiritualmente. Ao final de cada capítulo, vamos orar juntos e interceder por você. Comente de qual cidade está nos assistindo. Queremos orar com você e por você. Que neste dia, a sua boca confesse a verdade do céu. Que sua alma se alimente da palavra. E que você viva não pelo que sente, mas pelo que crê. A palavra é a verdade absoluta. Vivemos em uma época em que a verdade é relativizada. O que antes era considerado certo ou errado agora depende do ponto de vista, da cultura, da emoção. As pessoas dizem, essa é a minha verdade. E nessa confusão de vozes, muitas vezes a fé do cristão é desafiada, sufocada e até silenciada. Mas para quem anda com Deus, há um fundamento inabalável. A palavra é a verdade absoluta. Jesus declarou em João 17, versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não uma verdade entre outras. Não uma possibilidade de verdade. Mas a verdade plena, eterna, infalível. A Bíblia é o padrão pelo qual devemos viver, julgar nossas ações, moldar nossas palavras e tomar nossas decisões. Quando deixamos a palavra ser a nossa voz, estamos dizendo ao mundo, não vivo pela opinião dos homens, mas pela vontade de Deus. Isso exige coragem. Muitas vezes, ser fiel à palavra significará ir contra a cultura, contra tendências, contra opiniões populares. Mas significa também caminhar com segurança. Em tempos de incerteza, a palavra é âncora. Quando tudo muda, ela permanece. Isaías 40, versículo 8 afirma, seca-se a erva, e cai a flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. A palavra de Deus é viva, eficaz, penetrante, Hebreus 4, versículo 12. Ela nos corrige, consola, exorta, instrui. E quando a tomamos como autoridade suprema sobre nossa vida, passamos a viver em santidade, sabedoria e poder. O salmista, em Salmo 119, expressa o amor e a reverência pela palavra de forma profunda. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Note que ele não a guardou na mente, mas no coração. A mente raciocina, mas o coração direciona a vida. Quando a palavra está enraizada em nós, ela se torna filtro para os pensamentos, direção para os caminhos, freio para as decisões impulsivas. Mas é necessário um compromisso diário com as Escrituras. A palavra não será a nossa voz se não for nossa prioridade. Não basta conhecer versículos isolados, é preciso mergulhar nas Escrituras, meditar nelas, deixar que moldem nossa forma de pensar, sentir e agir. Se a sua voz tem sido moldada pelo medo, pelo desânimo ou pela influência do mundo, hoje é dia de reposicionar o coração. Volte à fonte da verdade. Escolha viver de acordo com a palavra. Escolha declarar o que Deus declara. Senhor, a tua palavra é verdade. Nela eu confio, nela eu descanso, por ela eu quero viver. Perdoa-me por vezes em que segui minha própria opinião, ou a voz do mundo. Hoje eu declaro, a tua palavra será a minha voz. Ensina-me a viver conforme ela. Em nome de Jesus. Amém. Escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo e declare, eu escolho viver pela palavra. Vamos orar por você. Declarando a palavra sobre sua vida, muitas pessoas passam os dias repetindo frases negativas. Nada dá certo para mim. Nunca vou sair dessa situação. Minha vida é um fracasso. Sem perceber, estão profetizando derrota sobre si mesmas. A Bíblia é clara, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza com do seu fruto. Provérbios 18, versículo 21. A maneira como falamos tem um peso espiritual. Palavras não são apenas sons. Elas têm poder. E quando alinhadas com a palavra de Deus, tornam-se instrumentos de fé, cura e transformação. Declarar a palavra é mais do que decorar versículos, é falar com fé o que Deus já falou, é fazer com que a sua boca concorde com o céu, e não com o inferno. Veja o exemplo de Davi diante de Golias. Ele não confiava na força física, mas declarou, tu vens contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. 1 Samuel 17, versículo 45.
Antes mesmo da vitória, Davi declarou o resultado pela fé. Jesus também enfrentou o diabo com declarações da palavra. Está escrito, Mateus 4. Ele não argumentou, não discutiu, apenas usou a verdade da Escritura como espada espiritual. Você também pode, e deve, fazer isso todos os dias. Em vez de dizer estou perdido, diga, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23 versículo 1. Em vez de dizer não vou conseguir, diga, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4 versículo 13. Em vez de dizer estou com medo, diga, Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e domínio próprio. 2 Timóteo 1 versículo 7. Essa prática constante de substituir pensamentos e palavras negativas por verdades bíblicas transforma a mente, muda o coração e molda a realidade ao redor. A palavra tem poder criativo. Deus criou tudo com sua voz. Ele disse, haja luz, e houve luz. Gênesis 1 versículo 3. Quando falamos a palavra, ativamos esse mesmo princípio. Não é mágica, é fé baseada na vontade soberana de Deus. Por isso, ao acordar, ao orar, ao enfrentar desafios, declare a palavra. Faça dela seu escudo, sua espada, sua canção. Grave versículos, repita em voz alta, escreva em cadernos, cole na parede, cante, proclame. Que sua casa ouça, que sua alma ouça, que o inimigo ouça. Você vive pela palavra de Deus. Senhor, coloca a tua palavra nos meus lábios. Que eu fale o que o céu fala. Que minha boca profetize vida, fé, paz, cura e esperança. Perdoa-me por palavras de dúvida, medo ou derrota. Hoje eu escolho declarar a tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Comente de qual cidade está nos assistindo e escreva: declaro a palavra de Deus sobre minha vida. Vamos orar por você e declarar juntos as promessas do céu. A palavra que fortalece no dia mau a vida cristã não é isenta de lutas. Jesus nunca prometeu ausência de aflições, mas garantiu: no mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16 versículo 33. O dia mau virá. Pode ser uma perda inesperada, uma enfermidade, uma crise no casamento, a perda de um emprego, ou até mesmo uma guerra interior contra o medo e a ansiedade. Mas nesses dias, o cristão não luta sozinho, ele tem armas espirituais, e uma delas é a palavra de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, nos instrui: tomem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6 versículo 17. A espada do Espírito é a única arma ofensiva descrita na armadura de Deus. Ela é usada para contra-atacar as mentiras do inimigo, para destruir fortalezas mentais e para resistir aos dardos inflamados da dúvida. O dia mau não é apenas um dia de sofrimento, mas de ataque espiritual. E nesses momentos, precisamos da palavra viva em nossos lábios e corações. Quando Satanás tentou Jesus no deserto, o Senhor o venceu não com gritos, nem com força, mas com as Escrituras. Está escrito, Mateus 4 versículo 4, 7 e 10. A palavra nos lembra de quem Deus é, do que Ele prometeu e de quem somos nele. Ela nos dá estabilidade emocional, clareza espiritual e resistência mental. Veja alguns exemplos práticos. Quando o medo tentar dominar, declare: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Salmo 27 versículo 1. Quando a ansiedade quiser roubar a paz, declare: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5 versículo 7. Quando se sentir fraco, diga ao fraco: eu sou forte. Joel 3 versículo 10. Essas declarações não são apenas palavras bonitas, são armas espirituais que realinham nosso coração com a verdade eterna de Deus. Lembre-se, o inimigo não teme a nossa força, mas treme diante da palavra de Deus em nossa boca. Quando você declara a palavra no dia mau, você não está apenas se encorajando, você está resistindo ao mal. Senhor, fortalece-me com a tua palavra. Nos dias difíceis, lembra-me do que já disseste. Que eu não me renda ao medo, à dúvida ou ao cansaço, mas que eu use a tua verdade como espada viva. Em nome de Jesus. Amém. Comente sua cidade e escreva: a palavra é minha força. Vamos orar por você e pelos desafios que você está enfrentando. A palavra como fonte de sabedoria e decisão. Todos os dias somos confrontados com decisões, pequenas e grandes. O que dizer, como reagir, que caminho seguir, com quem se relacionar, qual porta abrir ou fechar. E muitas vezes, somos tentados a agir baseados na emoção ou na lógica humana. Mas a palavra nos oferece um caminho superior. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho.
Salmo 119, versículo 105. A Bíblia não é apenas um livro de conforto espiritual, ela é um guia prático para decisões sábias. Ela revela princípios eternos que nos protegem de enganos, nos alertam contra ciladas e nos mostram o que agrada ou entristece a Deus. Salomão, o homem mais sábio da história bíblica, não pediu riquezas nem fama, ele pediu sabedoria para governar. E Deus o atendeu porque ele se agrada de corações que desejam sabedoria acima de tudo. 1 Reis 3, versículo 9 e 12. A sabedoria bíblica não é apenas intelectual, ela é espiritual e prática. Ela vem do temor do Senhor, Provérbio 9, versículo 10, e se manifesta em atitudes equilibradas, palavras brandas, decisões justas e caminhos seguros. Veja alguns exemplos de como a palavra orienta. Sobre relacionamentos, não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos. 2 Coríntios 6, versículo 14, sobre finanças, o que toma emprestado é servo do que empresta. Provérbios 22, versículo 7, sobre liderança, o maior entre vocês será o servo. Mateus 23, versículo 11, Deus deseja nos guiar. Ele não nos criou para vivermos em confusão. E sua voz fala através da palavra. Quanto mais familiarizados com a Escritura, mais discernimento teremos. Se você está diante de uma decisão difícil hoje, não haja com pressa. Vá à palavra. Ore. Leia. Espere. O Espírito Santo usa as Escrituras para confirmar direções, alertar contra escolhas erradas e gerar paz no coração. Senhor, que a Tua palavra me oriente em todas as decisões. Que eu não ande segundo minha própria vontade, mas segundo a Tua sabedoria. Dá-me discernimento e clareza para escolher o que Te agrada. Em nome de Jesus. Amém. Comente sua cidade e escreva: quero ouvir Deus. Vamos orar por você e suas decisões. A palavra como fonte de vida diária, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, versículo 4. Assim como nosso corpo precisa de alimento, nossa alma precisa de nutrição espiritual diária. E esse alimento é a palavra de Deus. Ela é pão para os famintos, água para os sedentos, força para os fracos e consolo para os abatidos. Muitos cristãos vivem fracos espiritualmente não por falta de oração, mas por falta da palavra. Oram, mas não se alimentam. Pedem direção, mas não consultam as Escrituras. Louvam, mas não conhecem os fundamentos da fé. A palavra é o combustível da fé. Romanos 10, versículo 17 declara: a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Sem palavra, a fé enfraquece. Com palavra, ela cresce. A leitura bíblica diária é um hábito que transforma nossa perspectiva, renova nossa mente, Romano 12, versículo 2, e nos sustenta em todas as estações. Mas para isso, é necessário criar um ambiente. Separe um tempo fixo, comece com 10 minutos pela manhã ou à noite. Escolha um plano de leitura, um salmo por dia, os evangelhos, ou devocionais com temas. Ore antes de ler, peça ao Espírito Santo para revelar, aplicar e ensinar. Anote o que Deus falar. Mantenha um caderno devocional. Pratique o que leu, não apenas acumule conhecimento, viva a verdade. Com o tempo, você vai sentir sede da palavra. Ela será parte da sua rotina. E mais do que isso, será fonte de vida abundante. Senhor, que a Tua palavra seja meu alimento diário. Que eu tenha fome e sede da verdade. Ensina-me a viver com base no que Tu dizes, e não no que o mundo diz. Que cada dia eu me aproxime mais de Ti pelas Escrituras. Em nome de Jesus. Amém. Comente sua cidade e escreva: quero viver da palavra de Deus. Vamos orar por sua vida espiritual.